As pessoas sempre me escrevem pedindo para falar sobre o pronome I, que na verdade é o Y, né? Que a gente fala Y em francês, e sobre o pronome on. Então hoje nós vamos ver esses dois pronomes e quando nós devemos usá-los. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Maria Rita do Quero Falar Francês. Então, se você ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever e não se esqueça de ativar o sininho para receber toda semana um novo vídeo. Então, esses dois pronomes, eles são usados para você substituir algo que você já falou, pode ser numa conversa ou respondendo uma pergunta. Então, vamos ver como funciona cada um deles. Então, vamos ver o pronome I primeiramente. Então, quando o verbo que você está usando na frase, ele é seguido da preposição a. Então, lembre que a preposição a pode ser ou, a lá, a ela, apóstrofe ou o. Então, vamos ver um verbo como penser à, participer à, s'intéresser à, croire à, jouer à, etc. Um exemplo de uma frase com um verbo que pede a preposição a. Jean pense à déménager. Jean pense à déménager. Então, Jean está pensando em se mudar? Então, você pode responder simplesmente oui, il y pense. Oui, il y pense. Então, o i está substituindo à déménager. Então, outro exemplo para vocês. Tu t'intéresses à la politique? Tu t'intéresses à la politique? Então, você tem interesse na política, né? Ou pela política? Como resposta, oui, je m'y intéresse. Oui, je m'y intéresse. Então, sim, eu me interesso por isso. Ele também pode substituir o nome de um lugar que seja introduzido pela preposição a. Então, por exemplo, vous allez à São Paulo? Vous allez à São Paulo? Você vai para São Paulo? Como resposta, oui, nous y allons. Oui, nous y allons. Então, sim, nós vamos para lá. O pronome I também substitui todas as expressões que indicam localização, a direção, o lugar, introduzidos pelas preposições, por exemplo, quando você fala chez, dans, dehors, devant, derrière, sous, sur, etc. Um exemplo, les documents sont dans le placard. Les documents sont dans le placard. Então, os documentos estão no armário? Oui, ils y sont. Oui, ils y sont. Sim, eles estão lá. Mas olha, atenção, a gente não pode utilizar o i se a preposição a introduz uma pessoa. Nesse caso, a gente tem que usar um pronome tonique. Vous pensez à Mireille? Vous pensez à Mireille? Então, você pensa na Mireille? Oui, je pense à elle. Oui, je pense à elle. Então, sim, eu penso nela. Então, agora nós vamos ver o pronome on. Quando nós devemos usá-lo, em quais situações. Então, primeira coisa, quando na frase ou na questão você está usando um article partitif. Então, um article partitif é quando você fala du, de la, de elle, apóstrofe, de. Então, é quando você não está especificando a quantidade de uma coisa, você usa o article partitif. Por exemplo, tu bois du vin? Tu bois du vin? Então, você bebe vinho? Como resposta, oui, j'en bois. Oui, j'en bois. Sim, eu bebo. E o an está substituindo vinho. Um outro exemplo. Il y a du sucre? Il y a du sucre? Então, tem açúcar? Oui, il y en a. Oui, il y en a. Sim, tem. Quando nós falamos em quantidade, por exemplo, beaucoup de, que é muito, peu de, que é pouco, etc. Ou, por exemplo, quando nós usamos um article indéfini, né, que é o artigo indefinido, que é o en, in. Então, nesse caso, nós devemos repetir a quantidade. Por exemplo, o que eu quero dizer? Se a pergunta é assim, vous avez beaucoup de travail? Vous avez beaucoup de travail? Então, você tem muito trabalho? Como resposta, oui, j'en ai beaucoup. Oui, j'en ai beaucoup. Então, sim, eu tenho muito. Então, aí você está substituindo a quantidade que é o beaucoup. Um exemplo com artigo indefinido. Est-ce que tu as une voiture? Est-ce que tu as une voiture? Então, você tem um carro? Oui, j'en ai une. Oui, j'en ai une. Então, sim, eu tenho um. Mas se você for responder de maneira negativa, nesse caso, você não repete o un ou une. Por exemplo, est-ce que tu as une voiture? Non, je n'en ai pas.
Non, je n'en ai pas. Então, não, eu não tenho. Nós também usamos o pronome en quando o verbo ele é seguido da preposição de. Mas também você não pode se esquecer que você tem o du quando é masculino, de la feminino, de elle apóstrofe na frente de vogal o H, ou de quando é plural. E ele vai introduzir algo a algum lugar. Então, se você usar o verbo venir de, que é vir de, parler de, falar de, s'occuper de, se ocupar de alguma coisa ou com alguma coisa, se souvenir de, que é se lembrar de algo. Então, por exemplo, na pergunta, vous parlez encore de ces projets? Vous parlez encore de ces projets? Então, vocês estão falando ainda desse projeto? Como resposta, oui, nous en parlons. Oui, nous en parlons. Então, sim, nós estamos falando dele. Também quando nós falamos être content de, que seria estar contente com alguma coisa, être triste de, então estar triste com alguma coisa, avoir besoin de, então ter necessidade de algo ou de alguma coisa, etc. E tem várias outras expressões. Então, olha, um exemplo. Vous êtes content de rentrer? Vous êtes content de rentrer? Então, você está contente por retornar, por voltar? Oui, j'en suis content. Oui, j'en suis content. Então, sim, eu estou contente. Assim como com o pronome i, não se pode usar o pronome on quando a preposição de introduz uma pessoa. Então, nesse caso, nós também vamos usar o pronome tonique, que seria moi, toi, lui, etc. Por exemplo, vous parlez de Marie? Vous parlez de Marie? Então, você fala de Marie? Oui, je parle d'elle. Oui, je parle d'elle. Sim, eu falo dela. Agora é a vez de vocês, então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários uma pergunta cuja resposta vocês tenham que usar o pronome i, então a pergunta e a resposta, e também uma outra cuja resposta tem que ser o pronome on. D'accord? Não se esqueça que o material em PDF dessa aula está aqui na descrição do vídeo, onde tem um link que você clica, coloca o seu e-mail e você vai receber o material em PDF dessa aula, ok? Para você acompanhar a aula e estudar também. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta e compartilhe. Au revoir!